Bom, gente, então hoje a gente vai ver características gerais aí da estrutura fúngica, beleza? Bom, apesar de hoje ainda a micologia ser abordada por muitos botânicos, né? Vários botânicos ainda são responsáveis e inclusive você tem lá nos livros de botânica uma área dedicada para micologia. Eles não são plantas. Até um tempo atrás, tanto as bactérias quanto os fungos eram considerados membros do reino planta. E hoje já tem um bom tempo foi separado, né? Mas como existe uma herança aí, algumas áreas da botânica ainda são dedicadas para a micologia, tá? Eles não possuem clorofila e nenhum outro pigmento fotossintético e eles absorvem nutrientes. Existem exceções. É curioso que dentro da biologia essa palavra é rotineira, né? Sempre há exceções. Alguns fungos marinhos, principalmente fungos aquáticos marinhos, eles podem apresentar sim pigmento fotossintético, tá? E consegue sintetizar seus próprios nutrientes. Também há armazenamento em forma de, não é forma de amido, e sim de glicogênio. E aqui é uma parede celular, tá? A parede celular, em geral, ela é feita de quitina e não de celulose, tá? Os fungos marinhos também, a parede celular deles é feita de celulose, não de quitina. Então, existem algumas exceções. Sempre existe aquele intermediários, né, entre um grupo e outro, que faz essa confusão e complica um pouco a definição daquele grupo, mas existem algumas exceções dentro dessas características aqui que são gerais e a grande maioria dos fungos vão apresentar essas características. Como estrutura celular, eles são organismos eucarióticos, tá? Eles podem se apresentar na forma uni ou pluricelular. Na forma unicelular, ele tem toda aquela estrutura característica de uma célula eucariótica. E na estrutura pluricelular, eles podem apresentar septos. Esses septos eles permitem a conexão entre uma unidade celular e outra. Esses septos ele pode estar presente ou ausente. Existem inclusive células que você não observa a presença desse septo, então a estrutura celular ela acaba não sendo caracterizada evidentemente. Esse septo ele permite comunicação livre realmente entre uma célula e outra. Então você pode ver em alguns momentos uma célula com mais de um núcleo e outras unidades celulares sem núcleo nenhum. Então, assim, essa comunicação é bem livre entre essas estruturas celulares, tá? A parede celular, ela não é igual àquela que a gente já falou nas bactérias, né? A parede celular dos fungos, ela é bem mais espessa e bem mais complexa. Ela é formada por várias camadas. Essas camadas podem ser formadas por glucanas mais proteínas. Glucanos é um carboidrato. Mananas também é um carboidrato. Então, ele pode ter glucanas e proteínas, mananas e proteínas. A quitina, como eu já falei, que elas são formadas. Proteínas e lipídios dos mais diversos tipos. E essa parede celular pode apresentar vários tipos de variações que pode ser observada tanto em espécies diferentes, como dentro da mesma espécie. Quando a gente for falar das características fúngicas, quando a gente vai lá para os mapas, eles dizem assim, esse fungo ele pode apresentar um micélio verde, marrom, verde escuro e tal. Por que que essas características podem divergir tanto assim na apresentação do micélio e sendo ainda assim a mesma espécie? Porque essa parede ela se modifica de acordo com a idade do fungo, com o tipo de nutriente que ele está utilizando para crescer, o pH e a temperatura de crescimento. Então, existem vários fatores que podem interferir na apresentação dessa parede celular e, portanto, nas características que o fungo está apresentando naquele momento. Isso é tão extremo, a temperatura, por exemplo, é uma questão tão extrema que o fungo ele pode se apresentar em duas formas distintas, uma forma multicelular e uma forma unicelular, tá? Mais à frente eu vou comentar a respeito disso aqui. Bom, a membrana plasmática ela é basicamente igual a de qualquer eucarioto, tá? Uma diferença é que ela apresenta grande quantidade de vaginação em decorrência da presença de vacúolos
E outra característica que é muito importante nos fungos é que ela não vai apresentar colesterol, e sim ergosterol. O ergosterol, ele é um dos principais alvos dos antifúngicos. Então, eu acredito que se alguém já teve uma micose, alguma coisa assim, um pé de atleta, ou um pano branco, alguma micose comum dessas que são fáceis de se adquirir, provavelmente você utilizou um azol, um antimicótico derivado de azol. Os azóis, eles atuam exatamente sobre o ergosterol da membrana plasmática, inibindo assim o crescimento fúngico. Então, esse aqui é um dos principais alvos com relação aos tratamentos antifúngicos. Bom, no citoplasma, como eu falei, ele é bem parecido, são bem parecidos com qualquer célula eucariótica, né? Você vai ter as inclusões de glicogênios, que são as reservas de nutrientes, presença de vacúolos, o condrioma. O que é o condrioma, hein? Vocês lembram? Pode repetir a pergunta? O que é condrioma? Vocês não lembram. Sei não. Ixi, Maria. Condrioma é o coletivo de mitocôndrias. Você sabia que existe coletivo para mitocôndrias? Ribossomos, retículo endoplasmático e todas aquelas unidades celulares que vocês já conhecem bem, as organelas características, né? E, como eu falei, também a presença de núcleos múltiplos. Então, você tem células, por exemplo, que os septos eles são bem mais espaçados, são células celocíticas, então você pode observar isso aqui como se fosse um celulão, né, com vários núcleos dentro dele. Pode ser haploide, quando o septo é bem definido, ou dicariótica, às vezes, quando você tem uma septação onde existem passagens, aqui não ficou bem claro, não, existe passagem entre esses septos e você pode ter unidades celulares com mais de um núcleo. Bom, além dessas estruturas, os fungos também podem apresentar cápsula. A cápsula é um polissacarídeo, parecido até com, de certa forma, com a cápsula bacteriana. Apresenta também um carboidrato e um poliosídeo. E também tem características antifagocitárias, tá? Então, os fungos também podem apresentar essa estrutura mucoide ao redor das suas estruturas celulares que inibe a atividade fagocitária, assim atuando como resistência frente ao sistema imunológico. A morfologia que os fungos podem apresentar são leveduras, bolores e os cogumelos, né? Eu acho que todo mundo já viu um cogumelo, então é os mais conhecidos. Bolores também, quem mora aí sozinho é acostumado a ver bolor, né? Você guarda aquele pão dentro da geladeira e quando vai ver ele está cheio desses carinhas aqui. O que a gente vê na microbiologia são exatamente os microfungos, tá? Que são as leveduras e os bolores. Os cogumelos vocês vão ver com a Virgínia, que são os macrofungos. Ela vai também dar uma abordada aqui sobre leveduras e bolores, mas ela também vai abordar a biologia de fungos como um todo, né? E ela vai falar um pouquinho de macrofungos com vocês. Bom, as leveduras e os bolores, também chamados de fungos filamentosos, tá? Eles apresentam características bem distintas. As leveduras, elas são unicelulares, apesar de você estar vendo aqui uma conexão de uma com a outra, essas unidades são distintas, tá? Elas são ligadas aqui basicamente pela parede celular. Já os filamentosos são aquelas estruturas filamentosas, né? Como o nome já diz, onde as células estão conectadas entre si, formando grandes filamentos, tá? Bom, essas, microscopicamente, elas são facilmente distintas, né? Você pode observar as características dela bem claramente na microscopia. Elas utilizam microscopia de grande aumento, então você não precisa usar um objetivo de 100 para observar elas. E você tem algumas espécies que são chamadas dimórficas, tá? Dimórficas, como o nome aqui já sugere, que tem duas formas. Então, são fungos que conseguem alternar
entre as duas formas. Tem a forma leveduriforme e tem a forma filamentosa. E quem vai definir que forma esse fungo vai apresentar naquele momento? São exatamente aquela característica com base na temperatura, tá? Então, alguns fungos apresentam na fase I, que vem de Iste, que é das leveduras, a 37 graus Celsius ela vai apresentar a forma leveduriforme. E na fase M, ou mold, que quer dizer bolor em inglês, ela vai apresentar essa forma filamentosa. Então, existem fungos que conseguem alternar entre essas duas formas com base na temperatura. São chamados de fungos termodimórficos. Muitos deles são importantes porque eles apresentam um ciclo de vida livre no solo que não é patogênico. Então, esses fungos na fase essa fase M aqui, lá no meio ambiente, ele apresenta um saprofítico e tal, se alimenta de material em decomposição. No entanto, esses fungos, se você, por exemplo, aspirar os esporos dele, os artrósporos, estrutura de resistência desse fungo aqui, ele pode evoluir para uma forma patogênica. Então, vocês, biólogos catingueiros, por exemplo, pode se expor a determinados fungos que têm características desse tipo, como um exemplo aqui que está aqui na tela, Coccidioides imides é um fungo que tem essas características e que, por exemplo, tem um tropismo aqui por ambientes mais secos. Existe uma história, aconteceu já tem um bom tempo atrás, de crianças que estavam brincando aqui no Nordeste, no leito seco de um rio, né, aqui, vários desses rios que a gente tem aqui, que são intermitentes, e eles brincando lá, cavando para achar água e tal, e eles cavaram e aspiraram os esporos do Coccidioides imides. E aí, como eles inalaram isso, desenvolveram uma pneumonia bastante grave, se não me engano, 3 crianças acabaram morrendo por causa dessa pneumonia, por ter aspirado os esporos desse fungo, tá? Existem outros que estão por aí também que podem causar problema, existem, são várias espécies que podem causar esse tipo de micose, que é chamada de micose profunda, como o Cryptococcus neoforma, como o Histoplasma capsulato. São fungos que são característicos de morcegos e pombos, por exemplo. O pessoal sempre fala que pombo é como um rato voador, né? Um bicho que é cheio de doença e que voa. E o pombo ele pode ser um transmissor, através das fezes, do Cryptococcus neoformas, que tem esse ciclo também. Nas fezes do animal, ele tem essa forma filamentosa, mas se você aspirar os esporos dele, ele evolui para essa forma leveduriforme e pode causar uma pneumonia bastante grave. Bom, os bolores, eles, como eu falei, eles têm as estruturas filamentosas, né? Essas hifas, como são chamadas. As hifas, elas podem ser septadas ou hifas não septadas, também chamadas de cenocíticas. Então, você observa aqui todo o corpo do fungo sem nenhum septo. Então, aqui as estruturas celulares estão se misturando. Quando você observa macroscopicamente, ou seja, a olho nu, o fungo, você observa essa estrutura aqui que é chamada de micélio, tá? O micélio ele tem várias zonas diferentes que consiste na forma de crescimento dele. Essa zona central é a zona mais velha do fungo e, portanto, onde tem as células mais antigas. Muitas dessas células que estão aqui já estão mortas. Como ele cresce da região central para a periférica, você vai ter as células mais jovens aqui na periferia, tá? Inclusive é chamada de zona periférica, essa é a zona mais externa, que na verdade você tem aqui, ele sinaliza aqui uma zoninha clarinha e tal, mas essa zona ela se estende muito além daqui desse micélio, você é uma zona invisível, tá? Porque você vai ter hifas tão pequenas que elas não são visíveis a olho nu. Depois da zona central, você tem uma zona onde você vai encontrar células maduras que estão produzindo corpos de frutificação. Essa é chamada de zona de frutificação. O que é um corpo de frutificação? Eu vou falar aqui mais no slide à frente, mas aqui vocês estão vendo alguns deles. São essas estruturas diferenciadas que são responsáveis por produzir
as estruturas reprodutivas do fungo, tá? Já já eu explico melhor como é que elas funcionam. Então, você tem nessa zona de frutificação as células mais maduras e que, portanto, estão produzindo as estruturas reprodutivas. Depois dessa zona de frutificação, você tem uma zona de crescimento, que ainda são células relativamente jovens, e, como eu falei, a zona periférica. Dando um exemplo aqui de como é que funciona a estrutura micelial, vocês estão vendo aqui a olho nu milhões, bilhões de células emaranhadas, de tal forma que você consegue ver a estrutura fúngica. Só que você tem aqui essas células da zona periférica que são responsáveis por buscar mais nutrientes, buscar mais fontes de alimento aqui para a estrutura micelial, que acaba não vendo. Aí eu sempre pergunto para vocês, quando vocês vão lá e ver o pão mofado na geladeira, ver só aquela pontinha esverdeada, o que é que vocês fazem? Tira a pontinha e come o resto? Eu não como, não. Nem eu. Pois é, faz bem. Porque quando você vê aquela pontinha verde lá, que ele está comido, né? Já está tudo. Mas quando você vê só aquela pontinha verde e come o resto, na verdade, você vai continuar comendo também parte do fungo. Porque está exatamente na zona periférica, que ela é invisível, ela é muito maior do que essa estrutura micelial visível. Então você vai comer também ali o fungo se você tirar só a pontinha e comer o resto, tá? Aí diz assim, mas professor, eu vou morrer se eu comer o resto? Assim, na maioria das vezes não, você não vai morrer na maioria das vezes não, porque o fungo ele produz substâncias chamadas micotoxinas, tá? Essas micotoxinas, se elas estiverem em grande quantidade, ela pode causar algum problema. Eu acho que eu coloquei aqui, vou dar um spoiler, né? Tá aqui, as micotoxinas, tá? Essas micotoxinas, quando elas estão em grande quantidade, elas podem causar sim problema, tá? Então, por exemplo, amendoim e milho. Quem são os principais fungos produtores de micotoxina? Aspergillus e Aspergillus parasíticos. A maioria dos fungos que causam que estragam o alimento na geladeira é exatamente esse cara, o Aspergillus, tá? Ele produz a aflotoxina B1, que tem efeito hepatotóxico, nefrotóxico e carcinogênico, né? Trigo, aveia, cevada, milho, arroz, o penicillium, que produz a citrina e é nefrotóxica para a suína. Então, se você alimentar o animal com esse tipo de alimento aqui, que tiver a presença desse fungo produzindo essa toxina, pode causar problema renal lá neles. Então, vocês estão observando aqui que existem vários fungos e vários alimentos comuns que a gente utiliza no dia a dia da gente, que pode produzir danos graves, até câncer, né? Muitos deles estão produzindo efeito tóxico em alguns órgãos e tal. Uma das mais comuns, cadê ela aqui? É exatamente a aflotoxina, é um dos mais comuns. Quem gosta de comer amendoim aí, ó. Então, amendoim é perigoso. Então, muitos deles têm aflotoxina e pode ter esses efeitos deletérios aqui que vocês estão vendo. Então, por isso que a indústria de alimentos elas tem um rigor com relação aos alimentos, exatamente para evitar a presença dessas toxinas, porque mesmo que você elimine ali o fungo e tal, essas toxinas podem permanecer no alimento e é essas toxinas que vão causar esses efeitos negativos aqui em quem se alimentar, né? Seja você ou seja um animal. Doido, né? Você já parou para pensar? Você comendo aí a sua aveia e pode ter hemorragias. Todos esses fungos aqui são bem comuns, inclusive eu vou mostrar para vocês como é que pega eles. Como é que pega assim no sentido de ir lá e capturar o funguinho, tá? Deixa eu voltar aqui, vocês estão vendo um bocado de spoiler aí. Bom, beleza? Então, o micélio vegetativo do fungo, essa estrutura aqui, ela é dividida em duas zonas, zona de reprodução e a zona vegetativa, tá? O micélio vegetativo tem a função de nutrição e crescimento do fungo, e o micélio reprodutivo, a função é reprodutiva, como já o nome já diz, né? Por meio da produção dos propágulos. Apesar de ter essa distinção entre micélio reprodutivo e micélio vegetativo,
qualquer célula que tiver um núcleo do fungo é capaz de propagar ele. Então, se você pegar aqui qualquer estrutura desse fungo aqui, exceto aqui essa zona central, que tem células mais velhas e tudo mais, você não ter um resultado muito bom, mas até aqui ele vai produzir estruturas reprodutivas também, alguns propágulos vão ficar aqui, eles permanecem por muito tempo viável. Qualquer região desse fungo você consegue propagar ele, tá? Mesmo que ele não esteja ainda maduro, você consegue propagar ele. Nesse micélio vegetativo, você pode encontrar estruturas de resistência. O que são estruturas de resistência? São aquelas estruturas que o fungo produz quando ele está em condições não tão favoráveis para se multiplicar. Então, ele se prepara para condições mais hostis e, assim, quando o micélio todo estiver morrendo, essas estruturas vão permanecer ainda vivas, tá? Então, você pode ter o artrósporo, o artroconídeo, que são esses fragmentos de micélio que apresentam uma parede celular mais espessa e tal. Na microscopia, elas aparecem como elementos retangulares. E ele é característico de geotríquio e tricósporo, onde você vai ver essas estruturas com mais frequência. Não é necessariamente que você vai encontrar só nesses dois gêneros aqui, tá? Não é uma estrutura que caracteriza uma espécie, nem um gênero, não, mas ele é mais comum nesses dois gêneros. Outra estrutura de resistência é o clamidósporo ou clamidoconídeo. Da mesma forma, tá? Ele é uma estrutura mais espessa aqui, ovalada. Ele pode estar tanto nessas regiões intercalares como nas regiões apicais da hifo, tá? E o objetivo é o mesmo. Resistência também não é característico de uma espécie, você pode observar em várias espécies diferentes a formação do clamidósporo. Bom, o micélio reprodutivo ele pode se apresentar de duas formas. O conidióforo, tá? O conidióforo é uma estrutura assexuada, apesar de ser um micélio reprodutivo, ele é de origem assexuada. Ele forma células especializadas que vão produzir estruturas de propagação, no caso os conídeos, tá? Os conídeos eles podem ser unicelulares ou multicelulares, e essa estrutura de reprodução, ela sim vai caracterizar um determinado gênero, e às vezes você pode até diferenciar a espécie, com base na estrutura reprodutiva. E essa estrutura aqui, o esporangiósporo, essa aqui é de origem sexuada, tá? Houve então a presença de gametas aqui, a fusão de gametas, para a formação dessa estrutura. Então aqui você tem estruturas com origem sexuada e você tem estruturas aqui com origem assexuada, tá? Aqui as fiálides, que são essas células especiais, elas vão se dividindo e formando aqui os conídeos, que são essas unidades unicelulares. Vocês observam aqui que existem diferentes formas dessas estruturas reprodutivas, né? Então, com base na estrutura reprodutiva, você consegue diferenciar que gênero é aquele que está sendo observado. Aqui, por exemplo, é um penicílio. Ele parece aquelas vassourinhas antigas, né? Que o pessoal faz de palha. Então, isso aqui é característico do penicílio. Já isso aqui é um aspergillus. Então, assim, quando você vai adquirindo o hábito de observar as estruturas dele, você começa a reconhecer, com base na estrutura reprodutiva, que gênero de fungo é aquele ali. Além das estruturas de frutificação, para a identificação microscópica dele, existem outras estruturas chamadas estruturas de ornamentação, tá? Para que serve um ornamento? Nossa, que silêncio. Vou começar a deixar de perguntar a vocês me respondem. O que é um ornamento? Pessoal? Tá todo mundo assistindo Netflix. Bom, ornamentos. Eu tô aqui, é porque eu tô lavando a louça. Aham. Professor, Então, oi. eu não sei a resposta, né? Mas eu tô aqui. Tá. Então, ornamento é um enfeite.
Até hoje não se sabe qual é a função biológica dessas estruturas aqui. Se observa em vários fungos essas estruturas, mas não se sabe para que serve, biologicamente falando. Então, vocês estão vendo aqui uma hifa enroladinha? Não se sabe para que serve isso aqui. Então, esses ornamentos eles também são utilizados para caracterizar os gêneros e as espécies fúngicas, tá? Então, além das estruturas de frutificação, você utiliza também as estruturas de ornamentação para a sua caracterização. Outra coisa que dá para observar aqui nessa lâmina aqui, são essas duas estruturas aqui. Vocês estão vendo aqui, parece uma mamadeira, né, aqui, que é uma estrutura multicelular, você vê aqui 3 unidades celulares, e essa bolinha aqui, várias dessas bolinhas espalhadas aqui pela lâmina. Isso aqui é um macroconídeo, tá? Macroconídeo é um conídeo multicelular, e um microconídeo, que aqui é uma unidade que é uma estrutura unicelular, tá? Também, então, isso aqui é utilizado exatamente para poder identificar os gêneros fúngicos. Muitos deles são bem interessantes e fáceis de identificar, porque, inclusive, a nomenclatura foi dada com base nas estruturas conidiais, entendeu? Por exemplo, a curvulária, ela tem um conídeo curvadinho. A alternária tem vários macroconídeos encadeados. Então, assim, facilitou no processo de identificação, exatamente porque as características do macroconídeo dela permitem isso. O fusário, até que eu mostrei ali na produção de toxinas e tal, o fusário ele tem o conídeo dele em forma de fuso, então parece um fuso, as pontinhas bem afiladas e alongadas, entendeu? Então é através da identificação dessas estruturas que a gente consegue fazer a identificação do gênero. Uma das coisas que dificulta, por exemplo, na identificação de fungos, é porque você precisa esperar que ele amadureça para poder fazer a identificação dele microscopicamente, né? Então, assim, quanto tempo leva para um fungo amadurecer desde a coleta até começar a observar as estruturas de reprodução dele, a essas estruturas que eu estou falando aqui, em torno de 5 dias, de 5 a 7 dias para observar. E tem fungo, às vezes, que devido a uma questão nutricional ou até da natureza do próprio fungo, ele leva bem mais tempo para amadurecer. Você vai levar, por exemplo, 14 dias para ver as estruturas fúngicas. Então, isso dificulta um pouco a identificação deles. Então, aqui alguns exemplos Professor, de... Opa! eu não entendi o que é conidióforo e esporangiósporo, a diferença entre um e outro. Não entendi. Se puder explicar de Bom, novo. o conidióforos é de origem assexuada, tá? São células que se diferenciam para formar as estruturas de propagação, a estrutura de reprodução. Enquanto o esporangiósporo, ele tem origem sexuada. Ocorreu a fusão de gametas no fungo para a formação dessa estrutura aqui, tá? Então, basicamente, a diferença que você vai observar é essa. Isso aqui é de origem sexuada e isso aqui é de origem assexuada. Uma das grandes dificuldades de se estudar fungo é exatamente a fase sexuada deles. É muito difícil se observar as estruturas sexuadas do fungo. Alguns são mais fáceis de você observar, por exemplo, aqui você tem um esporangiósporo. Exatamente, um esporangiósporo. E isso é característica de um zigomiceto, por exemplo. Então, assim, alguns gêneros são fáceis de identificar. Outros você vai levar a vida toda e não vai ver as estruturas reprodutivas dele. E isso tem levado o processo de filogenia de fungos a recorrer a outros artifícios, e isso mexeu bastante na taxonomia de fungos mais recentemente. Hoje, quando se faz pela identificação molecular, os fungos, se observou que vários gêneros, às vezes algumas espécies, na verdade, eram uma espécie só. Por que isso? Porque às vezes você estava vendo aquele mesmo espécie em fases diferentes. E aí, como você via ele em fases diferentes, acabava sendo identificado como indivíduos diferentes. Quando você acessou a biologia molecular e observou que geneticamente eles são idênticos, então observou-se então que eles são, na verdade, o mesmo indivíduo, só que foram observados em morfologias distintas. Então, como uma das grandes dificuldades é exatamente ver essa fase sexuada dos fungos,
no laboratório e tudo, hoje se recorre muito à biologia molecular para fazer a identificação deles. Aqui, como eu ia ilustrar aqui, era algumas estruturas de ornamentação, tá? Então, aqui são todas estruturas de ornamentação. Isso quer dizer que não se sabe a função biológica dessas estruturas, mas quando se observa, é utilizada para o processo de identificação deles, tá? Aqui é um exemplo de identificação fúngica através da microscopia, que são 3 espécies fúngicas, todas 3 responsáveis pela mesma doença, que é a tinha. A tinha, existem vários tipos de tinha que podem ser manifestados no corpo. A mais comum, acho que todo mundo aí já teve ou na vida aí, que é a frieira, pé de atleta, né? E o termo dela científico é o tinea pedis, que é tinea que é causada lá no pé. E como eu falei, ela pode dar em toda a região do corpo. E aí, dependendo da região que o corpo que é acometida, ela vai mudar de nome, né? Você pode ter na mão, como é que chama? Tinea manus. Se for na cabeça, tinea capitis. Se for em qualquer outra região do corpo, assim, que não tenha pelo, é tinea glabra. Então, depende da região do corpo. E como todos três causam a mesma doença, tá? Isso é muito comum nos fungos, gêneros diferentes causando a mesma doença. Como é que você faz a identificação de quem é o causador da doença? Então, na microscopia, o epidermófito ele vai apresentar apenas macroconídeos. Já o micrósporo, ele vai apresentar muito macroconídeo e pouco microconídeo. Então, você tem aqui, inclusive os macroconídeos, eles têm uma morfologia um pouquinho diferente. E no tricófton ele apresenta pouco macroconídeo e muito microconídeo. Então, assim, quando você vai levar lá para a lâmina, você tira lá uma amostra da lesão para identificar que fungo está causando aquela lesão, você vai exatamente fazer a identificação com base nessas características aqui. Aqui o Aspergillus, então aqui na microscopia de varredura vocês estão vendo como ele é bonitão, né? E aqui na placa, como é que ele fica? Ele é um fungo que apresenta uma estrutura reprodutiva negra, tá? Essa coloração é exatamente em decorrência das estruturas reprodutivas dele, enquanto as hifas vegetativas, aquelas hifas que são responsáveis pela busca do nutriente dele, são brancas, tá? Elas não apresentam pigmento. Isso é uma outra característica interessante que a gente utiliza para a identificação dos fungos. As estruturas reprodutivas, elas podem ser coloridas. Existem várias cores bem bonitas, por exemplo, laranja, vermelho, rosa e tal, são cores que você pode encontrar nos fungos, decorrência exatamente das estruturas reprodutivas deles. Já a estrutura vegetativa dele só apresenta em 2 cores diferentes, tá? Então, essas cores que podem ser apresentadas vão auxiliar no processo de identificação. Quando a gente vai lá para o laboratório, o que é que a gente vai ver primeiro? A gente vai ver a estrutura macroscópica do fungo. Se a colônia for lisa, pastosa ou mucoide, é muito característico de leveduras, tá? Existem algumas exceções, como o Sporotrix quenck, a Isophiala jansenum, a Evangela dermatitis, elas são todas filamentosas e que apresentam uma colônia mucoide, mas como vocês estão observando, são poucas exceções. Já se ela tiver uma colônia cotonosa, lanosa, granulosa, é característica de bolor. Parece um algodão doce sujo e tal, isso é bem característico de bolores. Também tem algumas exceções, como o Geotrichum e o Trichosporum, eles apresentam a presença dessa colônia dessa característica, né, lanosa e tal, mas são leveduras. Então, assim, no geral, quando você observa essas características aqui, você consegue distinguir bem entre uma levedura e um fungo filamentoso. E outro aspecto que você vai observar na placa é o reverso dessa placa. Se o reverso for escuro, a gente chama isso de negro azeviche, esse fungo ele é demáceo, tá? O que é um fungo demáceo? É um fungo que produz melanina. Então, o fungo ele produz o mesmo pigmento que a gente produz na nossa pele.
Essa melanina deixa a cor escura, tá? Do fungo. E já fungos que não produzem melanina são chamados fungos hialinos. Então, o que eu até mostrei, o Aspergillus niger, ele é um fungo hialino. Ele tem essa cor negra em cima, em decorrência do corpo de frutificação dele apresentar o pigmento negro, né? Mas as hifas vegetativas dele não produzem melanina. Então, ele é considerado um fungo hialino, tá? Vou dar aqui uns exemplos, ó. Aqui o corpo de frutificação é branquinho, né? Mas quando você observa o reverso da placa, ele está produzindo pigmento. Então, ele é um fungo demáceo, tá? Já aqui você vê o fungo apresentando essa cor cinza, esverdeada aqui em cima. E quando você vê o reverso dele, aqui essas dobradas aqui que vocês estão vendo é a estrutura superior, né? Ele é transparente, né? Então você consegue ver aqui a parte de baixo das estruturas de frutificação. Ele é um fungo hialino aqui. Então, não quer dizer nada que as cores do corpo de frutificação, não quer dizer nada se ele vai ser um fungo demáceo ou um fungo hialino, tá? Bom, nas leveduras, elas são um pouquinho mais complicadas de identificar, o processo de identificação delas é parecido com o que a gente utiliza nas bactérias, principalmente utilizando a bioquímica para identificar as leveduras. Elas são unicelulares, pode se apresentar nessas formas ovais ou esféricas, tá? E podem apresentar também reprodução sexuada e assexuada, tá? A reprodução sexuada dela é formada através de uma plasmogonia, cariogamia e, por fim, a meiose. Plasmogonia, ela vai fundir aqui o citoplasma dela. Depois que o citoplasma dela está fundido, ela vai fundir a carioteca e, por fim, realizar a meiose. Vocês estão vendo aqui exatamente uma reprodução sexuada de leveduras, tá? Elas estão realizando aqui a fusão entre duas células para, por fim, realizar a meiose. No entanto, é muito mais comum a reprodução assexuada nessas células aí, tá? As leveduras, elas podem se reproduzir por brotamento fissão ou por divisão binária. O brotamento, ele vai formar aqui um broto, uma pequena, que vocês estão vendo ela brotando, que é as estruturas de brotamento saindo, e esse broto permanecer ligado à célula original, né, a célula mãe. Brotamento fissão, o broto se divide, se separa da célula mãe, né? Ele é formado e depois ele se separa. Ou por divisão binária simples, a célula mãe gera duas células filhas iguais, tá? Então aqui tem alguns exemplos, a Saccharomyces, que é utilizada em alimentos, né? Muitos alimentos como a cerveja e tudo tal, a Saccharomyces cerevisiae, ela é uma célula que se divide aqui por brotamento fissão, tá? Já a Schizocariomyces, ela se reproduz por divisão binária. Essas divisões celulares, elas podem levar à formação de pseudohifas e pseudomicélios, tá? Então, quando você olha na microscopia, você vê essas estruturas aqui encadeadas. Lembra muito uma hifa, né? Assim, as estruturas alongadas, assim, mas isso aqui, na verdade, é uma pseudohifa formando um pseudomicélio, tá? Quando a gente vai para a placa de Petri, você observa essas colônias pastosas, muito parecidas com colônias bacterianas. Então, até às vezes é complicadinho de você separar se você tem ali uma bactéria ou uma levedura na tua placa crescendo. E aí, professor, como é que eu sei? Se você faz um GRAM, quando você fizer um GRAM, você vai ver uma célula imensa. As leveduras, são células bem grandes, né? São células eucarióticas muitas vezes maior do que uma bactéria, e ela cora como uma GRAM positiva. Então, quando você faz o GRAM, isso aí você consegue distinguir facilmente uma da outra. Tá? Aqui só para ilustrar como são parecidas, né? Então, a colônia de uma levedura aqui é a colônia de uma bactéria, muito parecidas uma com a outra. E os fungos dimórficos, como eu já falei, são aqueles fungos que alteram entre a estrutura
filamentosa e leveduriforme, dependendo da temperatura onde eles se encontram, né? Então, aqui você tem um fungo filamentoso aqui, no caso o Aspergillus, e ele, no caso, no Aspergillus, é um exemplo de fungo filamentoso, mas existem várias outras espécies fúngicas que podem apresentar esse termodimorfismo. Exemplos, né, que eu já até mencionei, o Coccidioides imides, o Paracoccidioides, o Histoplasma, os Blastomyces, Cryptococcus, são todos exemplos, espécies de fungos que têm características termodimórficas. E aí, para a gente que é da área da biologia, isso é bem importante e interessante saber, porque muitos deles têm uma vida livre, né? Mas se a gente entrar em contato com eles, podemos nos infectar com eles e desenvolver doenças graves. Alguns deles são encontrados aqui no Brasil, outros não são. Por exemplo, o Histoplasma capsulato. Quem gosta de morcego, ele é muito comum, o Histoplasma capsulato, nas fezes de morcego. Então, se você gosta de espeleologia, gosta lá de estudar cavernas e tudo mais, é um fungo que você precisa se preocupar. É por isso que quem trabalha em caverna, né, biólogo que vai lá trabalhar com espeleologia, com gruta e tudo mais, tem que ir com EPIzinho também completo, com máscara, com luva e tal, para evitar possíveis contaminações. Então, um biólogo de campo também tem que conhecer um bocadinho de micologia e de microbiologia para não correr riscos desnecessários. Na identificação laboratorial, o que a gente vai observar? A estrutura macroscópica, como eu falei, aí o que você vai ver? Tamanho, bordos, textura, relevo e pigmentação. Aspectos desse crescimento fúngico, como eu falei, os fungos eles podem apresentar crescimento, normalmente a grande maioria deles apresenta em torno de 5 dias você vê um crescimento, mas esse crescimento ele pode variar bastante. A velocidade do crescimento também pode variar bastante, como, por exemplo, fungos filamentosos e saprofíticos. As colônias ficam maduras em torno de 3 a 5 dias. Normalmente a gente espera 7 dias para fazer a análise. E os fungos dimórficos, esses patogênicos, eles podem levar em torno de 10 dias para se tornar, para você poder estudar e observar as estruturas dele. A pigmentação da colônia, né? Os conídeos deles são bem coloridos e isso permite a gente fazer análise. Aqui alguns exemplos de identificação, como por exemplo Aspergillus. Aspergillus é o cara mais comum do mundo de você encontrar. Você encontra aí na sua geladeira. Então ele tem uma colônia granulosa, ele tem as estruturas reprodutivas bem grandes, né? Então parece uma areinha na placa. Em geral ele apresenta amarela, verde amarelada, castanha amarelada ou verde, com bordas bem definidas e uma banda periférica branca. Zigomicetos, como risópos, que a gente encontra bastante lá no laboratório, Mulco, Absidia e entre outros gêneros aqui. Parece um algodão doce sujo ele. Então imagine um algodãozinho bem com os fios bem fininhos, meio úmido e com a cor suja, né? Então ela pode lanosa branco acinzentada, marrom acinzentado. Então é como se fosse a minha referência é assim: cresceu um algodão doce sujo na tua placa, isso aí é característica de zigomiceto, né? E a gente, como tem a estrutura reprodutiva dele, principalmente a gente encontra o risópos lá no laboratório. Hipomicetos hialinos, então tem vários aqui dentro do grupo, inclusive os aspergillus, os penicílios e tal. Apresenta colônias pulverulentas, granulosas ou açucaradas. Então são referências, não sou só eu que invento isso aqui, tá? Então na própria literatura existem referências para quando você olhar, você, não, isso aqui realmente parece um açúcar aqui na placa de pedra, tá? E aqui outros exemplos, né, de identificações fúngicas. Então, é com base nessas características gerais, macroscópicas, que a gente depois já tem uma ideia, né, do que a gente vai encontrar, a gente vai para a microscopia fúngica. Então, aqui há algumas exceções, como eu já falei, né? Isso aqui está até repetido. E aí, depois a gente vai para a microscopia, para o microscópio, que é o que
vocês veriam lá no laboratório, a gente ia fazer isso aí. Eu ainda nem filmei essa aula, talvez ela demore um pouquinho para sair, eu vou colocar outra aula agora sexta-feira na frente, tá? Mas como eu falei, os cultivos de fungos, eles levam em torno de uma semana. Então, para coletar a gente faz sedimentação. Todos esses fungos aí que eu estou falando para vocês, eles são bem fáceis de coletar, porque eles estão no meio ambiente, vocês estão respirando eles agora nesse momento, com exceções de alguns fungos mais perigosos, obviamente, mas a gente está o tempo todo em contato com os esporos desses fungos, tá? Então, o método que eu vou mostrar é a sedimentação, eu vou preparar, vou filmar para vocês verem como é que realiza a coleta, e o resultado sai com uma semana. Então, com uma semana depois, você vê o crescimento dos fungos nas placas e a gente poder fazer a identificação. Então, para eu preparar essa aula, eu vou precisar de pelo menos uma semana para mostrar o processo de sedimentação e depois uma semana para que eles cresçam, né, e a gente poder observar o que apareceu lá nas placas. Quando vocês podiam fazer isso, era vocês que faziam todo o processo de sair ali pela Univaso, andando pelos setores, né? Porque a diversidade fúngica ele vai variar muito de ambiente para ambiente, porque alguns ambientes favorecem isso aí. Se for um ambiente mais movimentado, esse ambiente mais movimentado, o ar mexe muito com os esporos que estão nos solos e faz eles levantarem. Então, é mais fácil você coletar fungos em ambientes que têm maior movimento. Já quando você tem a Univaso está lá, né, vazia, não tem. Então eles estão bem sedimentados no chão. Então vai ser mais difícil você encontrar alguns fungos, porque como os esporos estão no chão, né, precisaria ter mais movimento para levantar eles. Num jardim, a diversidade é maior e tal. Então eu vou colocar uns plaquinhos de pedra lá, vou pegar em diversos locais para vocês verem como crescem coisas diferentes dependendo do local onde você está, tá? Normalmente as leveduras elas são muito comuns na microbiota humana. Então vocês têm, a gente vai falar lá depois quando a gente vai falando de microbiota humana, você tem levedura aí da sua boca ao ânus. Em todas as superfícies do seu corpo tem levedura, tá? E elas normalmente vivem em simbiose com a gente. Já os fungos filamentosos não são comuns na nossa microbiota, são encontrados principalmente em forma de vida livre, tá? As infecções fúngicas, elas podem se apresentar. Acho que até a Virginia falou a respeito dessas infecções naquela disciplina que a gente deu no semestre passado de bioagentes patogênicos. Você tem micoses superficiais, cutâneas, subcutâneas e sistêmicas. Então, as superficiais, elas são as mais benignas, né? Normalmente, elas têm um efeito apenas estético. A mais comum de todas é a Malassezia fufu, que tem um nome fofinho, né? Malassezia fufu é a causadora do pano branco, tá? Então, quando você vai para a praia e tal, você diz, agora eu estou indo para a praia, começa a tomar sol, elas começam a aparecer. Essa levedurazinha aqui, ela tem a característica de comer, ela produz um ácido chamado ácido azaleico, e o ácido azaleico digere a melanina. Como a gente está quarentenado dentro de casa, a gente está tudo branco, né? Não está se expondo aí ao sol. Então, aquela região onde a levedura está ali, está escondidinha, você não sabe que ela está lá, porque a tua pele está mais clara. Quando você vai para o sol e a pele começa a escurecer, aí o que acontece? Como aquela região onde a melanina foi digerida não vai escurecer quando você estiver no sol, ela vai acabar se destacando. Então você vai se bronzear e aquela região onde está o pano branco, né, que a gente chama, vai ficar clarinha, enquanto todo o resto da pele, onde não tem fungo, vai ficar mais escura. Então ela estraga aí o bronzeado, né? Ela vai aparecer principalmente quando você estiver mais exposto ao sol. Normalmente ela ela deixa a pele mais clara, tá? Mas existem algumas espécies que podem escurecer a pele em vez de clarear. Bom, aqui as cutâneas, aí quanto mais profundo vai ficando mais grave, né? Micrósporo, tricópito e epidermófito, como eu falei, eles são característicos lá das tíneas, né? Que pode apresentar desde
do couro cabeludo, a virilha, axilas e tal, o pé. Então, onde ela aparecer, vai causar aquela lesão parecida com o pé de atleta, né, a frieira. Subcutâneas mais grave, aí vem cladosporium, Fossecae e as sistêmicas. Então aqui são as braba, né, as que causam pneumonias profundas e tal, lesões graves no corpo. Que é aqueles exemplos que eu dei, estoplasma capsular, tubulastomices, paracoccidioides, coccidioides, cryptococcus. Elas são todas termodimórficas, então elas têm vida livre. E se você aspirar as formas de resistência aos esporos desses fungos, elas podem evoluir para uma doença sistêmica, normalmente pneumonias graves, tá? Bom, aqui os principais anemófilos que a gente normalmente encontra lá no laboratório, então seria isso que vocês iriam encontrar lá no laboratório e ver as estruturas. Então aqui alternária, por exemplo, apresenta macroconismo uniforme em cadeia, curvulária, macroconídeos curvos. Eu vou tentar tirar as fotos lá do nosso laminário, que já tem alguns exemplos desses gêneros aqui, tá? Para vocês terem uma ideia, assim, dessa estrutura desses fungos, beleza? Mas isso aqui é o que a gente observa lá na microscopia fúngica, daquela coleta que vocês fazem. Todos eles aqui são chamados de anemófilos, exceto Cândida aqui, que não é muito comum você encontrar ela como anemófilo. Ela é principalmente encontrada na nossa microbiota, né? Então, isso aqui a gente tira fácil da gente. Mas esses fungos aqui, eles são anemófilos, ou seja, eles estão veiculados pelo ar, tá? Então, você consegue fazer a sedimentação dele e encontrar todos esses fungos com os esporos aí voando por aí. Vocês estão respirando eles, estão aspirando eles aí pelo nariz de vocês nesse momento, tá? As estruturas de resistência deles. Mas, professor, por que não adoece e tal? Porque ali é uma pequena quantidade deles e eles estão na sua forma de resistência. E como não é característico desses fungos, numa pessoa sadia, adoecer a partir deles, né? Você não sente nada. A não ser se você for para um ambiente onde está muito contaminado ou você tiver com uma imunidade muito baixa. Aí eles podem se tornar um problema. Mas, no geral, o seu sistema imunológico vai dar conta deles. E aqui é exatamente as toxinas produzidas a partir deles, né? Então, assim, o maior problema é quando eles estão em grande quantidade. Então, se você tem um alimento ali que está contaminado com esses fungos, eles vão vão se desenvolver nesse alimento, vão começar a produzir essa toxina, e aí quando você ingere essa toxina, é que o efeito deletério vai se manifestar, entendeu? Então, assim, não é porque você nesse momento está aspirando os esporos dele que você vai desenvolver uma forma carcinogênica a partir dele. Mas sim, se ele tiver condições de crescer e expandir o seu micélio, aí sim ele vai começar a produzir essa toxina, e aí sim essa toxina vai começar a causar problema para o organismo. Então, um dos pontos importantes a ser considerado com relação a fungos anemófilos é principalmente na indústria de alimentos. Então, a indústria de alimentos ela precisa ter um controle muito sério de fungos para saber se, por exemplo, quando ele está lá embalando milho e tal, nesse milho não está indo também algum fungo que possa produzir uma toxina, né? E aí levar uma doença grave, né? Então, esse é o grande problema. Beleza, meu povo? Dúvidas? Não, essa aula foi bem tranquila. Maria Luísa, na verdade, assim, a indústria de alimentos ela é bem consciente desses problemas, né? Então, assim, uma indústria de alimentos que trabalha com amendoim, eles sabem que é importante ter um controle da torra e tudo do cozimento para evitar. O maior problema é quando, às vezes, a pessoa tem um pé de amendoim no quintal e vai lá e come por conta própria. Porque, no geral, isso aí, Virginia, vai voltar a falar com vocês, a maioria desses fungos também são endofíticos, tá? O que é endofítico? O fungo ele já nasce dentro da planta.
É até legal uns trabalhos que ela já desenvolveu. Teve até um TCC que eu fui da banca de um aluno que já, um colega de vocês que já formou, que ela trabalhou com fungos endofíticos. Então ela pega um pedacinho da folha, coloca, higieniza essa folha, né? Para não ser o fungo da superfície dela, mas sim que está dentro da folhinha, higieniza essa folha e coloca no meio de cultura. Com pouco tempo, aquele fungo que estava dentro da folha começa a sair de lá e crescer na placa de Petri, com ter um nutriente, né, para ela crescer, e esse fungo começa a sair de dentro da folha. Então, a maioria das plantas possuem fungos endofíticos. Um abacate, por exemplo, dentro daquela semente do abacate já tem lá, dentro da semente do abacate já tem um fungo já crescendo lá dentro dele. Então, a maioria das plantas que a gente come, que a gente se alimenta, já tem fungos dentro dele, entendeu? Então, quando você vai comer um alimento, principalmente essas amêndoas cruas, aí sim existe o risco de você estar ingerindo amêndoa com uma grande quantidade ali de toxinas fúngicas e desenvolver uma doença. Mas dentro da indústria de alimentos, principalmente em grandes indústrias, eles já estão conscientes dos riscos e, portanto, fazem tratamento para evitar que isso chegue em nós. Meu Deus, uma pessoa querendo entrar agora. Mais alguma dúvida, gente? Mas a frequência é muito alta, viu? Porque como o fungo já está presente na planta, então é bem comum. Professor, Oi. eu tenho uma dúvida, tipo, em relação ao que você falou sobre o contágio, né, de uma doença mais grave, né? Uma patogenicidade mais grave que você tinha falado aí. Se você puder voltar uns slides aí, por favor, uns 3, eu acho. Deixa eu ver. Mas você já fechou, né? Não, mas sem problema, eu abro de novo. Não tem problema. Deixa eu baixar aqui, né? Você me diz onde é. Aqui? Não, volta mais aí. Aí, isso, as sistêmicas, no caso. Sim. Tipo, você disse que é mais complicado, né, da gente... Porque, por exemplo, a gente está em contato com os fungos a todo momento, né? Sim, sim. Mas quando ocorre isso, geralmente é fatal. É isso que eu quero saber. É fatal quando ocorre, por exemplo, uma sistêmica. É muito difícil o tratamento e tal. Não, o tratamento não é difícil. A questão principal é reconhecer a doença como fúngica, porque no geral você vai manifestar características, uma pneumonia. Então, assim, a suspeita principal é o que? É bactéria e vírus, né? Causando pneumonia. A suspeita de ser uma pneumonia fúngica é bem mais rara, porque como esses fungos eles têm um contexto ambiental e você, não, o cara foi fazer um trabalho lá com um morcego que tem numa caverna X e tal, e aí inalou esporos do Histoplasma capsulato, você tem que conversar muito bem com o médico para ele poder chegar nessa suspeita. Como a doença evolui e ela é sistêmica, ela afeta vários órgãos, principalmente os pulmões, porque é a rota de entrada, né? Mas ela vai acabar afetando vários órgãos, ela pode chegar sim a ser fatal. Mas o tratamento existe e a pessoa se recupera. O problema é entre você começar a manifestar a sintomatologia, o médico desenrolar essa sintomatologia e chegar, não, isso aqui é por causa de um histoplasma capsulato. E se iniciar o tratamento adequado, isso aí pode levar um tempo que você não tem. E aí poder, sim, acabar levando a óbito. Tá? Então você precisa de um infectologista bom para ele dizer, não, isso aqui é um Cryptococcus neoformans, né? É raro, mas acontece. Aqui a gente teve registros aqui em Petrolina, por exemplo, de Cryptococcus neoformans, tá? Onde é que a gente acha esse cara aqui? Principalmente em fezes de pombo. Então, você vê lá no laboratório mesmo. Eu vou tirar lá tinha até um aluno que ia fazer esse trabalho. Tirar das fezes daquele bicho para tentar isolar o Cryptococcus neoformans. Ver se os fungos aqui de Petrolina estão
espalhando esse fungo, tá? Então, se você inalar resíduo daquelas fezes ali e tiver esse fungo aqui, existe a possibilidade de você desenvolver uma pneumonia grave a partir deles. Blastomyces não é muito característico aqui do Brasil, principalmente lá dos Estados Unidos. O Paracoccidioides brasiliense, a gente tem aqui no Brasil. Coccidioides mitis, a gente não sabia que tinha, mas a gente tem também aqui no Brasil, já foi encontrado, entendeu? Então, você tem que... assim, como a gente é biólogo, acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande de conhecer várias coisas, né? E, mas eu não gosto de microbiologia, é só coisa de laboratório, não sei o que e tal. Mas se tu é um cara que vai para o meio ambiente, que vai lidar com um bicho, que vai pegar um animal, que vai trabalhar no leito de um rio seco, ou outras coisas, é importante sim saber alguns aspectos ambientais desses fungos, porque você está mexendo com bicho, você está mexendo com planta, mas você está mexendo também com micro-organismo. E alguns desses micro-organismos são de vida livre, mas podem evoluir para a sua forma patogênica, porque eles são termodimórficos. Ou seja, na sua forma livre, lá com um coprófago e tal, um decompositor normal lá que está fazendo o seu trabalho ambiental, ele não está na boa lá, está tranquilo e tal, e não faz mal nenhum ali, mas se você inalar ele, aí sim ele pode se tornar um problema para você. Então, assim, você não pode negligenciar os EPIs do campo, porque você acha que está longe do laboratório e lá não tem problema. Lá tem problema também. Não só para fungos, né? Porque eu estou dando aula de fungos, mas para bactérias e vírus também tem outros problemas. Vocês sabem disso, né? Acho que na aula de manejo o Luiz deu uns alertas para vocês com relação à possibilidade de pegar algumas doenças no próprio manejo, né?